Saudações, colegas. Eu sou Antônio Carlos. Aí a marginalidade dando seu hello aqui. Então, vamos seguir, né, a sequência aqui das apresentações do seminário. Eu só quero fazer um avisinho. De vez em quando, entre um capítulo ou outro, eu vou colocar uma frase do Henrique Leff em destaque e eu não vou falar nada, assim, vou dar uns 10 a 15 segundos para vocês lerem a frase. E eu acho que ela tem uma ligação entre o que foi apresentado, né? Daí pra gente refletir um pouco. Acho que dá uma dinâmica bacana, assim, na apresentação. Então vamos começar. A apresentação do livro, feita pelo professor Carlos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, resume o que seria a construção desse futuro sustentável proposto pelo Henrique Leff, baseado na produtividade neguetrópica, no encontro e respeito à outridade, e esse incentivo e fomento à diversidade e à diferença. Racionalidade ambiental é composto por 9 capítulos. Nessa apresentação, nós vamos trabalhar com 3 deles, que seriam os capítulos 5, que basicamente é o centro do livro, onde o autor desenvolve o conceito de racionalidade ambiental. No capítulo 7, ele vai elaborar o conceito sobre outridade dentro do campo ambiental, pensando nessa construção de um futuro sustentável baseado no diálogo de saberes. E no capítulo 8, o Henrique Leff vai desenvolver a aplicação da racionalidade ambiental na ação cultural e na natureza dentro do campo da sustentabilidade. E a galerosidade está presente. A construção da racionalidade ambiental é o capítulo mais denso dessa apresentação. No capítulo 5, o Henrique Leff inicia com a contextualização de como se deu o triunfo do capitalismo e finaliza listando quais seriam os valores do ambientalismo que podem edificar uma nova ordem econômica social. A racionalidade econômica do sistema capitalista é baseada no modelo que simplesmente ignora os limites dos recursos naturais. Quando esse sistema é confrontado com as leis da termodinâmica da entropia, a teoria e a política econômica juntas elaboraram uma estratégia de poder e uma ideologia com o objetivo de capitalizar a natureza. E essa é a gênese do discurso neoliberal do desenvolvimento sustentável, que segue reafirmando que o livre mercado é capaz de criar mecanismos para ajustar esse desequilíbrio ecológico e as desigualdades sociais que essa mesma realidade criou. A crise ambiental desvelou a insustentabilidade ecológica da racionalidade econômica. E assim surgiram 3 alternativas que se propõem a superar os desafios postos para atingir a sustentabilidade. A primeira seria a economia ambiental, que procura incorporar as questões da sustentabilidade através de uma avaliação dos serviços ambientais e sua tradução em valores monetários. A economia ecológica estabelece o limite entrópico do processo econômico. E o terceiro seria a possibilidade da construção de uma nova racionalidade produtiva. Então, o que o autor pondera é que nem a realidade, nem a eficácia do mercado, nem uma norma ecológica, nem uma moral conservacionista, nem uma solução tecnológica são capazes de reverter a degradação entrópica, nem a concentração de poder e a desigualdade social gerada por essa racionalidade econômica. Então, para Leff, é necessário apresentar a possibilidade de uma nova racionalidade que seja capaz de integrar os valores da diversidade cultural, dos limites e potenciais da natureza, equidade e democracia. Então, esses seriam os princípios de uma nova racionalidade produtiva que estaria em sintonia com os propósitos da sustentabilidade. A crítica ecológica à racionalidade econômica ela é radical. Ela é radical porque essa crítica provém da constatação de que o processo econômico é um processo de degradação ambiental. E é impossível seguir negando esse fato, porque a sua manifestação se dá visivelmente na realidade. Ela é visível nos índices crescentes de destruição ecológica, ela é visível nos índices de contaminação do meio ambiente, é visível no aquecimento global do planeta.
Os países do norte estão se empenhando na procura de encontrar uma solução tecnológica para resolver a escassez global dos recursos. Mas se a gente levar em consideração a capacidade dessa produção em larga escala, que é responsável pela globalização da economia, a tecnologia nunca será capaz de alimentar esse processo produtivo e tampouco vai alcançar uma reciclagem total dos dejetos desse processo. Por isso, Leff afirma que não há uma solução meramente tecnológica que leve à economia sustentável, a não ser que se assuma a criação de uma nova racionalidade produtiva. O individualismo implícito, incentivado pela racionalidade econômica, cria a ilusão de que pessoas, individualmente, a partir de sua consciência cidadã, das suas demandas individuais, que não mais pedem canudos de plástico, e da sua soberania como consumidor, podem evitar o colapso ecológico global, esquecendo que é justamente a institucionalização da teoria econômica que gera um sujeito ideológico. E esse sujeito ajusta o seu comportamento de acordo com a racionalidade dominante. O cidadão ele foi convertido em produtor e consumidor desse mercado. A racionalidade é uma construção social e não o resultado da evolução natural da civilização humana. As cosmovisões das culturas tradicionais foram substituídas pela visão mecanicista, que é a base dessa racionalidade cartesiana e da Revolução Industrial. Dessa perspectiva, só se pode preservar a natureza através de sua reconversão em valores de mercado. Assim, a racionalidade econômica mercantiliza a natureza, as condutas ecológicas e os valores culturais. A gestão democrática da biodiversidade implica um processo de conciliação e abre diferentes estratégias de apropriação, gestão e transformação da natureza, dentro dos princípios da racionalidade ambiental. Assim como a Revolução Científica confrontou a ordem teológica e tirou a Terra do centro do universo, uma mudança de racionalidade tem que ser iniciada agora. Segundo Leff, esse é o movimento que a sociedade precisa fazer: mudar a ordem social construída sobre a base de um interesse econômico que não oferece garantias de sustentabilidade e justiça para a humanidade. Para o autor do livro, devemos construir alternativas racionais fundadas no saber atual sobre as condições ecológicas do processo produtivo, nos valores da democracia e nos princípios da diversidade cultural. Então, nessa altura do livro, o Henrique Leff acredita que já está claro e evidente que esse processo de maximização do benefício a curto prazo gera custos sociais e ambientais. E a racionalidade ambiental confronta a racionalidade econômica, tanto na sua ordem social e jurídica, quanto no poder do Estado. Porque para construir uma racionalidade ambiental, se faz necessária a ativação de um conjunto de processos sociais, que vai desde a incorporação dos valores do ambiente, na ética individual, nos direitos humanos, na socialização do acesso e apropriação da natureza, democratização dos processos produtivos e do poder político, reformas do Estado que permitam resolver os conflitos de interesse em torno de propriedade e aproveitamento dos recursos naturais, transformações institucionais que permitam uma administração transversal do desenvolvimento, a integração interdisciplinar do conhecimento na formação profissional e a abertura de um diálogo entre as ciências e os saberes não científicos. O conceito de racionalidade constitui a peça-chave para a análise que o Weber faz sobre a formação da sociedade moderna. Nesse contexto, a racionalidade social ela é definida como um sistema de regras de pensamento e ação que se estabelecem dentro das esferas econômicas, sociais, políticas e ideológicas, legitimando determinadas ações e conferindo sentido de organização da sociedade. E essas regras, elas orientam os processos, as práticas, as ações sociais para determinados fins, através de meios socialmente construídos, que refletem um sistema de crenças, normas sociais, acertos institucionais e padrões de produção. Para Weber, a ação social ela pode ser de 4 tipos: a ação racional com respeito a um fim,
a ação racional com respeito a um valor, a ação efetiva ou emocional e a ação tradicional. E são essas ações que levam o Weber a distinguir 4 tipos distintos de racionalidade: a racionalidade teórica, formal, instrumental, material ou substantiva. A racionalidade teórica é aquela que permite o controle consciente da realidade. E é através da elaboração de conceitos que ela se articula com a racionalidade formal, cuja expressão mais contundente e dominante é o cálculo. O cálculo das capacidades que regem a produção e os mundos de vida das pessoas. A racionalidade instrumental se traduz em uma elaboração de técnicas eficientes de produção e em formas eficazes de controle da natureza. Essa racionalidade age também na racionalidade do comportamento social para alcançar certos objetivos econômicos, sociais e políticos. Na esfera do direito, ela se faz presente nos ordenamentos legais, nas ordens e nas normas que conduzem à conduta dos agentes sociais. A racionalidade substantiva não é um campo restrito à ação tradicional guiada pelos costumes. Essa racionalidade apresenta certa flexibilidade e se abre para outros valores que podem suportar ou enfrentar os princípios da racionalidade formal e instrumental. Para Max Weber, o protótipo da racionalidade moderna é a racionalidade formal, sobretudo na sua expressão na racionalidade econômica, que funciona como base em um cálculo de capital, a qual ela subordina à realidade instrumental. O conceito de racionalidade proposto pelo Max Weber tornou possível a refletir de maneira integrada sobre os processos ideológicos, técnicos, institucionais, econômicos e jurídicos que permitem pensar, legitimar e sancionar as ações sociais. Então, nesse sentido, o Weber ele abriu o pensamento sociológico para incluir uma análise da diversidade cultural, dos sentidos subjetivos e dos valores éticos que mobilizam os atores sociais. A partir daí, o conceito de racionalidade ambiental ele permite sistematizar, organizar os argumentos que se configuram no saber ambiental. Permite o confronto das racionalidades que não se submetem a essa lógica unificadora e também não seguem as suas estratégias de poder. Assim como a racionalidade capitalista ela está dominada por uma racionalidade formal e instrumental, a racionalidade ambiental ela se sustenta em princípios da racionalidade teórica e substantiva, que inclui os valores da diversidade étnica e cultural, do qualitativo sobre o quantitativo. A confrontação de interesses sociais levou o discurso ambientalista na busca de mudanças sociais e institucionais para conter os efeitos ecodestrutivos da racionalidade econômica do desenvolvimento sustentável. A problemática ambiental ela questionou a legitimidade da racionalidade social construída sobre as bases de uma racionalidade científica, onde ela é entendida como um instrumento capaz de resolver as irracionalidades ou externalidades do sistema atual. No conceito da racionalidade ambiental, o conceito de adaptação predomina sobre o conceito de domínio da natureza. Conceito esse no qual se apoia a racionalidade capitalista e os paradigmas da ciência moderna. A racionalidade ambiental ela é composta pela articulação de 4 níveis de racionalidade. A racionalidade substantiva, que é construída sobre princípios e valores. A racionalidade teórica, que são conceitos que articulam a racionalidade substantiva com os processos materiais, a racionalidade técnica ou instrumental, que são os vínculos funcionais e operacionais, e a racionalidade cultural, que é o sistema de significação que produz as identidades e a integridade de diversas formas culturais. A questão ambiental se revelou uma problemática social do desenvolvimento. Urge a necessidade de normatizar os processos de produção e consumo, que, sujeitos a essa racionalidade econômica atual e a lógica do mercado, degradam o meio ambiente e a qualidade de vida. Dessa crise ambiental, surgiram novos valores e forças para a construção de uma nova ordem social, baseada no discurso ambientalista.
A racionalidade ambiental substantiva é fundada nos seguintes princípios: direitos humanos a um ambiente sadio e produtivo, valorização do patrimônio de recursos naturais e culturais, conservação da base de recursos naturais, diversidade de estilos regionais de desenvolvimento sustentável adequados às potencialidades locais, eliminação da pobreza e miséria extrema, distribuição da riqueza e gestão participativa dos recursos, autodeterminação tecnológica, qualidade de vida acima dos valores quantitativos do mercado e do consumo. E a realidade sendo construída a partir de uma perspectiva global e em perfeita sinergia com os processos socioambientais. A racionalidade ambiental teórica, ela se apresenta como uma produção conceitual que orienta a construção de uma racionalidade produtiva alternativa. Ela articula o sistema de recursos naturais com o sistema tecnológico apropriado com os sistemas culturais, políticos e econômicos que normatizam e condicionam essa construção econômica produtiva. A racionalidade teórica, ela orienta a elaboração de instrumentos de gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. A racionalidade ambiental técnica ou instrumental, ela estabelece os meios que conferem a sua eficácia à gestão ambiental. E aqui a gente está falando de tecnologias ambientais e ecotécnicas, os instrumentos legais e arranjos institucionais das políticas ambientais, assim como as formas de organização dos movimentos ambientais, que é de onde surgem as forças sociais para poder transformar a racionalidade econômica dominante. A racionalidade técnica ou instrumental, ela traduz os objetivos da gestão ambiental em ações, programas e mecanismos concretos na construção de uma sociedade ecológica. Para a gente entender o conceito de racionalidade ambiental cultural, a gente vai lembrar que o princípio da racionalidade substantiva é justamente de desconstruir o conceito de racionalidade cultural entendido como uma ordem homogênea. A racionalidade ambiental, ela acolhe e valoriza as diferentes formas culturais de aproveitamento dos recursos naturais. Se a racionalidade econômica foi a que dominou, subjugando e excluindo as culturas, agora a racionalidade ambiental cultural implica a diversidade étnica. Constitui um princípio que normatiza toda a racionalidade instrumental. A construção de uma racionalidade ambiental surge como um projeto social de resposta à racionalidade capitalista, que plasma a realidade econômica, política e tecnológica dominante. Na racionalidade capitalista, as racionalidades técnicas e formal adquirem uma função dominante. Ela fundamenta e legitima os valores em produtividade e eficiência. Por outro lado, a realidade ambiental, ela se apoia mais na legitimação dos seus valores do que em seus meios instrumentais. A racionalidade ambiental, ela se constrói integrando a racionalidade teórica, substantiva, material, instrumental e cultural. E isso implica que essa racionalidade não se sustenta em princípios de uma ética puramente conservacionista, mas que tais valores se convertem em princípios produtivos. Então, a racionalidade ambiental produz uma nova teoria da produção. A supremacia da racionalidade econômica, ela desmoronou diante da evidência da deteriorização ambiental, da pobreza e da desigualdade social crescente no mundo. A construção de uma racionalidade ambiental provém de uma dialética social, provém do confronto de duas lógicas opostas: conservação versus o crescimento, o ecologismo versus o desenvolvimento. E essa construção é a realização de uma utopia. Mas aqui a gente tem que ver a utopia como um campo de possibilidades que estabelece uma conexão entre a potência do real e a mobilização da ação social. A utopia ambientalista, ela se mostra como um projeto passível de ser realizado. Mas essa realização, ela se dá através de estratégias de poder e de saber. Leff fala que a utopia não é uma transcendência, mas é a realização do possível através de uma ação estratégica. A ética ambiental não é uma consciência e nem um saber que vai unificar a humanidade assim, dentro de um princípio ecologista
que pode ser acolhido pela racionalidade econômica, onde todo mundo fica feliz dançando ciranda no final. Porque a racionalidade ambiental rompe com essa supremacia do princípio da racionalidade instrumental. A construção de sociedades sustentáveis envolve um processo temporal, e o fim ele está no futuro que não é plenamente desenhado. A racionalidade ambiental ela abre horizontes nas quais os fins não justificam os meios, porque os fins não estão visíveis e não são previsíveis. Porque a possibilidade de um futuro sustentável está baseada no encontro com a outridade e da abertura de um porvir através de um diálogo de saberes. O capítulo 7, intitulado Racionalidade Ambiental, Outridade e Diálogo de Saberes, apesar de só ter 5 subtópicos, ele é bem carregado de teoria, ainda mais porque ele trata de 2 conceitos que são importantíssimos para a gente entender e internalizar o conceito de racionalidade ambiental, que é a outridade e o diálogo de saberes. A crise ambiental é um sintoma. É um sintoma que mostra o final da aventura civilizatória que chega ao seu limite com a crise ambiental. A crise da natureza, como degradação do ambiente, mas, sobretudo, uma crise do conhecimento, que só é possível transcender ao se abrir a partir de um diálogo de saberes no reencontro do ser com a outridade. Para construir esse diálogo de saberes, promover esse encontro do ser com a outridade, o Henrique Leff ele explora 2 vias: o conceito de racionalidade comunicativa do Habermas como uma forma de entendimento dos processos atuais e a sua possibilidade de conduzir à construção de um consenso social que oriente a ação social. E o conceito de autoridade do Levinas, que introduz uma relação ética anterior e mais além de toda ontologia e de toda epistemologia. O Habermas faz parte da tradição do pensamento crítico alemão, que junto com Max Weber, Horkheim e Adorno, questiona o saber totalizante, herança do iluminismo. A racionalidade comunicativa ela é baseada numa teoria da argumentação, e o objetivo dela é alcançar consensos por meio de uma comunicação que se expressa através de uma linguagem racional, visando superar a irracionalidade que reflete, o fracasso do iluminismo perante essa realidade que essa racionalidade teórica e instrumental construiu. Esse conceito de racionalidade comunicativa apresenta a capacidade de unificar e de gerar consenso a partir de uma fala argumentativa. Então, dessa forma, a racionalidade ela corresponderia à função unificadora do social de um Estado democrático da modernidade. O entendimento do mundo a partir dessa racionalidade comunicativa do Habermas procura o consenso para a autopreservação do planeta. E dessa forma, ela ressoa nas estratégias discursivas do desenvolvimento sustentável. A racionalidade comunicativa, ela se constitui a partir de um fundo de saber, de um saber que remete à consciência da evidência do mundo, para ser fundamentado e questionado, tematizado e problematizado. O saber ambiental, ele problematiza, questiona a centralidade, a universalidade e a generalidade de um pretenso saber totalizante ordenador. E esse movimento de transição para a sustentabilidade pede outro saber, ela exige uma outra realidade. No início desse subtópico, Henrique Leff afirma que a racionalidade da modernidade ela constrói diques ao fluxo do tempo no ser, que a ciência produz um conhecimento fora do tempo, ela desconhece o passado e o futuro. E a racionalidade que se propõe um fim como sentido, põe um fim à história e bloqueia um campo de significância
proveniente da abertura pela diversidade cultural na criatividade dos sentidos da natureza. A relação de outridade se dá na ordem do ser e do saber. É uma relação de diferença, mas, sobretudo, é uma relação de deferência. É uma relação ética com o outro humano e não uma relação ontológica, epistemológica e fenomenológica. E o saber emerge dessa relação de outridade com o conhecimento. O saber ambiental, com a sua criticidade da razão dominadora, não é internalizável dentro dos paradigmas científicos, e a sua diversidade e diferença não se dissolve na totalidade do conhecimento. O diálogo de saberes é entendido como um encontro que abre portas à emancipação das autonomias, identidades e diferenças que foram dizimadas, excluídas, subjugadas na homogeneidade e universidade do mundo. E esse diálogo de saberes só é possível dentro de uma política da diferença. O saber ambiental funda uma outra realidade. Ele questiona o conhecimento que construiu essa realidade atual e contraria as finalidades pré-estabelecidas ao julgamento da racionalidade econômico-instrumental. Essa relação de outridade funda uma nova realidade. Esse encontro com a outridade abre o caminho para a realização do que ainda não é. E o diálogo de saberes se insere nessa perspectiva de relação com a outridade, no encontro com o impensado. O diálogo de saberes, como a relação de outridade, constrói o campo da racionalidade ambiental, no qual as ciências e a economia se confrontam com esse outro absoluto que é o ambiente. E essa é a grande fecundidade do diálogo de saberes, que ele parte da condição existencial do ser, da ética da outridade e se desdobra em um campo de diversidades culturais. O futuro sustentável emerge da relação de outridade. E a construção social dessa sustentabilidade, ela se dá numa outra dimensão, provém da criatividade a partir da consciência do sujeito. O saber ambiental combate todo o totalitarismo do conhecimento, porque ele não aspira à totalidade. Muito pelo contrário, ele enfrenta o logocentrismo das ciências e os regimes de poder que discriminam os saberes não científicos. Nesse sentido, o futuro sustentável não pode ser assegurado mediante uma racionalidade cognosciva instrumental, porque essa racionalidade gerou a crise ambiental. O diálogo de saberes se insere em uma política da interculturalidade e gera saberes ambientais que se encontram e dialogam no intercâmbio de experiências, hibridando a ciência com saberes e práticas tradicionais. A racionalidade ambiental é uma razão desconstrutora da realidade da modernidade. É uma razão crítica da racionalidade dominadora. É uma racionalidade que pensa a diferença e o que ainda não é. É uma categoria para construir equidade, democracia, diversidade e sustentabilidade. O encontro dos seres, no diálogo de saberes, pretende acender a centelha da criatividade humana. E é nesse sentido e nesse contexto da onde estão emergindo os projetos, os estudos e os movimentos sociais nos quais a autonomia cultural aparece como condição de desenvolvimento sustentável, suportada pela convivência do sujeito autônomo, baseada em suas diversidades culturais e em uma política da diferença. A racionalidade ambiental, na qual se inscreve o diálogo dos saberes, conduz a um novo conceito do social, em que se escreve os processos de sociabilidade do ser e do saber. O diálogo de saberes abriga os saberes subjugados, que hoje ressignificam suas identidades e se posicionam numa posição de resistência contra a cultura dominante que impõe o seu saber como supremo. Então, finalmente, chegamos à terceira e última parte da nossa apresentação, que vai tratar do capítulo 8, intitulado Cultura, Natureza e Sustentabilidade, Pulsão ao Gasto e Entropia Social, onde o autor, o Henrique Leff, vai traçar um paralelo entre racionalidade e cultura, entre global e local, e mostrar a sustentabilidade numa perspectiva de valorização da diversidade cultural. Nesse capítulo, ele também resgata, o Henrique Leff também revela o princípio da pulsão ao gasto de Bataille, que está por trás dessa racionalidade econômica atual.
teoria econômica teve um papel protagonista no processo de legitimação e racionalização do capital, desde o estabelecimento dos modos de produção, no desenvolvimento das ciências, no progresso tecnológico e na generalização dos intercâmbios mercantis. Com a imposição da racionalidade econômica na vida cultural dos povos, a natureza transformou-se em fonte de matérias-primas. A desigualdade, que é inerente à racionalidade econômica, pode ser vista nos processos de polarização e marginalização social e a desintegração das formações culturais fundadas em suas identidades étnicas e em suas práticas tradicionais. O incremento da pobreza, a marginalidade e a deteriorização da qualidade de vida da população expressam a dimensão social dessa degradação ecológica. O protesto social contra a degradação ambiental levou às reivindicações da melhora da qualidade de vida da questão ambiental para o terreno dos direitos humanos. Nessa perspectiva, a diversidade ecológica e cultural é considerada como meio de produção e potenciais produtivos que conformam um sistema de recursos naturais, culturais, tecnológicos capazes de reorientar o processo produtivo para a satisfação das necessidades básicas, reconhecendo os valores culturais das populações dos países em desenvolvimento. O princípio da diversidade já não é mais concebido apenas como patrimônio cultural, mas sim como uma condição para a construção de um futuro sustentável. Com isso, estão emergindo novos movimentos sociais nas áreas rurais dos países em desenvolvimento, cujas reivindicações são reapropriação do seu patrimônio de recursos naturais e culturais e pela autogestão de seus processos produtivos. A emancipação, a partir do princípio ético da outridade, abre uma política da diferença, que se configura nessa resposta e resistência ao domínio e imposição de uma lógica unitária sobre a diversidade cultural. Essa lógica do pensamento único se guiou por uma pureza racial, por uma superioridade cultural que levam à submissão, à subjugação, à opressão, à exploração, à negação e ao extermínio do outro. E essa pressão está levando à criação de uma política da diferença, está levando à desconstrução da economia globalizada, para fundar economias regionais e locais baseadas na potência da natureza e nos sentidos culturais dos povos. A ecologia política, ela contesta os impactos da racionalidade econômica, que mostram seus efeitos na concentração do poder econômico e político. Contesta a degradação do meio e a destruição da base de recursos naturais. A ecologia política abre canal para um desenvolvimento mais democrático, equitativo e sustentável. Está se reconhecendo a importância do patrimônio cultural da humanidade e a possibilidade de usar esse repertório de conhecimento ainda existente nas diversas culturas para embasar políticas de manejo de recursos que sejam capazes de manter o equilíbrio ecológico, a biodiversidade e a base de recursos naturais, de forma a promover, ao mesmo tempo, meios para a população local participar, oportunidades para essa população se beneficiar diretamente da gestão dos seus recursos. Essa estratégia de desenvolvimento sustentável está baseada numa nova ética, baseada em novos princípios de desenvolvimento, tanto para preservar a base de recurso, como para assegurar a sobrevivência e como para elevar o bem-estar das maiorias marginalizadas dos benefícios promovidos pelo atual desenvolvimento. A percepção holística do meio ambiente está enraizada nas cosmovisões, nos mitos, nos rituais e nas práticas produtivas dos povos tradicionais. O saber dos processos geofísicos, que seriam as mudanças de estações e clima, os ciclos biogeoquímicos, ecológicos e hidrológicos, eles se associam com o conhecimento dos diferentes tipos de solo, que permite utilizar esses espaços ecológicos de maneira complementar e fazer um uso múltiplo e integrado dos recursos bióticos. A natureza, então, passa a ser percebida como um patrimônio cultural e não apenas como um recurso econômico. Por isso que a valorização de recursos naturais e culturais em termos puramente econômicos é um problema insolúvel.
O valor econômico atribuído à conservação da biodiversidade, e aqui a gente está falando do valor dos seus recursos genéticos, valor do sumidouro de carbono, valores ecoturísticos, eles não correspondem aos valores materiais e simbólicos que são atribuídos a partir das diferentes culturas. Então, a valorização do patrimônio natural e cultural como princípio de uma estratégia alternativa de desenvolvimento que seja fundada na diversidade cultural, que incorpore processos culturais e ecológicos como fundamento de um novo processo produtivo, é capaz de construir relações sociais e orientar as novas forças produtivas para um desenvolvimento que seja plenamente sustentável. A incorporação da diversidade cultural na perspectiva do desenvolvimento sustentável apresenta três vertentes de interpretação desse movimento. O primeiro seria a incorporação na consciência social de um conjunto de valores de cuidado com a natureza, de valorização da diversidade biológica, com a inclusão dos direitos dos diversos grupos étnicos à apropriação, manejo e usufruto dos recursos do seu território. O segundo seria a integração da cultura às condições gerais da produção, que seria uma condição para a conservação ecológica e das bases de recurso para qualquer estratégia de produção sustentável. O terceiro seria como um princípio étnico-produtivo do desenvolvimento das forças produtivas em um paradigma alternativo de produção, no qual a inovação tecnológica e a produtividade ecológica trabalham juntas, em conjunto, com as formas culturais de simbolização e significação da natureza. Então, dessa forma, elas articulam uma organização produtiva diferente das formações socioeconômicas dos processos da produtividade atual. A racionalidade ambiental constrói espaços de produção sustentável que são fundados na capacidade ecológica de cada região, de cada localidade. E ele é baseado nas racionalidades culturais das populações que lá habitam. O conceito de produtividade ecotecnológica permite construir um processo produtivo integrado por três níveis de produtividade: a ecológica, a tecnológica e a cultural. O melhoramento dessas práticas de autogestão e aproveitamento dos recursos permite a incorporação de uma população marginalizada e pauperizada no processo de desenvolvimento sustentável. Esse processo ele modifica a quantidade e a qualidade dos bens, assim como faz a distribuição social da riqueza através da descentralização das atividades econômicas e do incremento da produtividade sustentável dos ecossistemas. A partir dessa perspectiva cultural do desenvolvimento sustentável, a produtividade tecnológica ela está associada com a capacidade de recuperar e melhorar as práticas tradicionais de uso dos recursos naturais. A cultura, ela funciona como uma superestrutura da base orgânica da vida. E a organização cultural não escapa a essa entropia social. Bataille pesquisou o pensamento primitivo e a sua organização cultural a partir da pulsão do gasto, como uma forma cultural de desperdício de um excedente. Bataille postulou uma razão profunda do comportamento econômico, a pulsão para o gasto, para o desejo e para a vontade de uma perda pura, sem interesse nem retorno. A economia impulsiona a humanidade para o crescimento e ao consumo luxuoso. A exuberância da vida e o delírio da economia é a falta de razão da perda pura e catastrófica, segundo Leff. E essa parte ela se mantém oculta atrás da realidade econômica. A sustentabilidade é a marca e a proibição do limite na ordem econômica. A racionalidade ambiental se construi a partir da transgressão à cultura dominante e à desconstrução desse pensamento dominador, que vai para além da ecologização da cultura. Ela dá uma rota ao movimento social pela reapropriação da natureza e para a construção de sociedades sustentáveis.